Oi, tudo bem? Quando acontecem algumas tragédias, como aconteceu no Rio Grande do Sul, muitas pessoas ficam questionando se Deus realmente existe. Já vi alguns vídeos falando que a tragédia do Rio Grande do Sul prova que Deus não existe. Aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 16, aqui no verso 9 fala assim: Com efeito os homens queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para dar-lhe glória. E no verso 11 fala: Blasfemaram a Deus do céu por causa da angústia das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Então, nesse contexto aqui está falando das 7 pragas. A gente sabe que as 7 pragas, elas vêm da parte de Deus. E aqui fala que muitas pessoas vão blasfemar o nome de Deus e não se arrependeram e não glorificaram o nome de Deus. Então a gente percebe que quando acontecem essas tragédias, que agora tem acontecido muito, e segundo as pessoas entendidas, vai acontecer cada vez mais, será cada vez mais frequente essas tragédias no mundo. Então muitas pessoas vão blasfemar o nome de Deus, como acontece aqui no tempo das pragas. Agora a gente sabe que nem todas essas tragédias vêm da parte de Deus. Algumas tragédias sim, como no caso do dilúvio, foi Deus que provocou o dilúvio. Como no caso dessas 7 pragas, fala que Deus tem autoridade sobre essas pragas. Então vem da parte de Deus. Mas quando não vem da parte de Deus, pode ser algo da natureza, algo que naturalmente acontece, mas também pode ser provocado pelo próprio diabo. Porque a gente sabe que o diabo também, se Deus permitir, ele tem poder sobre isso. A questão mais que se deve questionar é por que Deus permite. Essas coisas acontecem porque Deus permite, sem dúvida nenhuma. Se Deus quisesse, Ele poderia ter evitado essa tragédia. Se Deus quiser, Ele pode evitar muitas tragédias no mundo. Imagina aquela vez que ali no Havaí houve aquele incêndio e ninguém conseguiu controlar. Foi algo fora do comum e muitas pessoas morreram ali queimadas. Deus poderia evitar aquele incêndio? É claro que sim. Quando os discípulos estavam no mar e que as ondas do mar queriam destruir aquele barco, o barco quase estava sendo destruído pelas aquelas ondas poderosas. Então Jesus ele repreendeu o mar, repreendeu a tempestade, repreendeu os ventos e houve grande calmaria. Os discípulos assustaram com tudo aquilo, porque Deus tem controle sobre tudo isso. Deus tem controle sobre a natureza. Então, sem dúvida, Deus ele pode impedir que essas coisas aconteçam. Porém, nós não podemos julgar a Deus com os nossos pensamentos. Nós não podemos julgar a Deus como se Deus fosse igual a um de nós. Nós não podemos pensar, se eu fosse Deus não tinha permitido. Se eu fosse Deus eu faria aquilo, se eu fosse Deus eu faria isso. Então isso não faz pingo de sentido. Aqui no livro de Isaías, no capítulo 55, aqui no verso 8 fala assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então Deus está infinitamente acima do ser humano. A justiça de Deus não é a justiça do ser humano. Os pensamentos de Deus não são os pensamentos do ser humano. Não tem como julgar a Deus. Então Deus é Deus. E por Ele ser Deus, Ele faz aquilo que Ele achar que deve ser melhor fazer. Ou quando alguma coisa acontece, Ele pode permitir ou não. Não podemos questionar a Deus nesse ponto.
Pois nesse ponto Deus está muito acima de nós. Imagina o dilúvio. Ali no dilúvio, a gente sabe que o dilúvio é da parte de Deus. Se Noé tivesse afogado naqueles antediluvianos, ele seria culpado perante Deus. Mas Deus, quando viu o dilúvio, todas as pessoas morreram afogadas. Só ficou a família de Noé. Então, por essa questão, nós não temos que questionar Deus nesse sentido. E tem uma coisa que é certa. Nós também não podemos ignorar. Deus nos ama. É certeza que Deus nos ama. Senão não teria enviado Jesus. Porque está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.